Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no mundo dos caçadores. Vamos hoje escrever mais uma página do Manual do NEM com um assunto muito interessante: brechas nas habilidades NEM. Aquele espacinho que tem dentro de uma habilidade NEM que geralmente atrapalha o personagem e tem sempre um jeitinho de você poder contornar isso. Alguns utilizam como vantagem, outros preferem contornar. E aí a gente vai falar disso tudo hoje. Galera, antes da gente seguir, eu quero falar uma coisa. Vai acontecer o nosso primeiro evento lá no nosso Discord. Ele vai acontecer dia 25 e o tema do evento é Crie a sua calamidade do continente Neo. Então basicamente as pessoas lá do Discord vão criar uma calamidade totalmente autoral. Pode desenhar, pode criar uma foto, uma imagem e criar um background. E vai ser isso o tema do evento. E aí as melhores, é claro, vão concorrer a prêmios e tudo mais. E pode, quem sabe, até virar um vídeo aqui no canal. Então se você tiver interesse, entra no nosso Discord e participa do nosso evento. Vai ser sábado, dia 25, acho que umas 7 horas da noite. Bom, recados dados e sem mais delongas, vamos para mais um Manual do NEM. Como o nome já sugere, galera, brecha é um caminho, um espaço e até mesmo pode ser um defeito, uma adversidade em uma habilidade NEM. E aí, basicamente, que o conceito é que o dono da habilidade vai tentar contornar esse problema. Quando o personagem cria uma habilidade NEM, geralmente ela tem defeitos e qualidades. Isso é natural, é muito difícil você criar uma habilidade que seja perfeita, que a usabilidade dela seja perfeita em todas as ocasiões. Isso é muito difícil. Mas aí quando um determinado personagem está utilizando essa habilidade, ele percebe que ela tem pontos fracos. Isso é normal. Mas ele pensa o seguinte: pô, eu acho que eu posso corrigir isso aqui. Eu posso melhorar isso aqui. E aí ele identifica essa brecha na habilidade dele. Geralmente as habilidades com mais detalhes, condições e tudo mais são as que mais são fáceis de identificar as brechas e erros e coisas desse tipo. Porque por serem mais detalhadas, elas são mais suscetíveis a terem espaços, né? E aí quando o personagem utiliza contra outro, fica fácil de poder identificar isso. Mas não se enganem, né, meus amigos? Não são só habilidades complexas que têm aberturas e falhas. Habilidades simples também possuem também. Eu tenho que frisar aqui para vocês que um determinado personagem ele não pode simplesmente negligenciar o que já tem na habilidade. Ou seja, quando ele vai criar um meio para contornar isso daí, ele tem que considerar todos os defeitos da habilidade dele. Ele não pode simplesmente apagar, ele pode contornar. Tá, beleza, acho que ficou meio nebuloso aqui, deixa eu clarear para vocês, vamos lá. Por exemplo, você cria uma habilidade que só pode ser utilizada à noite. Mas aí, por curiosidade, você tentou utilizar essa habilidade em um ambiente todo escuro. E aí você percebeu que a sua habilidade funcionou dentro desse lugar escuro. E aí você também concluiu o seguinte: pô, a minha habilidade ela não consegue discernir o que é noite. Ou seja, ela entende que se eu estiver em um ambiente totalmente escuro, sem a ausência da presença solar, ela funciona e pensa que é noite. Dessa forma você adiciona uma conjuração a essa habilidade sua. E aí vai ser tipo um local que fica totalmente escuro, e aí você pode usar a sua habilidade agora em qualquer lugar e em qualquer momento, já que ela era restrita à noite, mas você descobriu essa brecha na sua habilidade e fez alguma coisa para contornar. Só que ao mesmo tempo que você descobriu essa brecha na sua habilidade, você descobriu também que é uma vantagem, teoricamente, mas a gente vai falar disso mais à frente. Não foi o melhor dos exemplos aqui, galera, mas é tipo isso, vocês entenderam? Eu não posso mudar uma condição previamente estabelecida. A minha habilidade ela precisa ser utilizada à noite, só que por muita sorte eu descobri que ela funciona num escuro total. E aí eu pude utilizar isso para o meu benefício. Então o básico é o seguinte: para você poder aproveitar uma brecha na sua habilidade, você tem que saber com exatidão como ela funciona. Basicamente tem que testar ela em diversas ocasiões, que assim você vai conseguir descobrir os defeitos nela. Que é o que a maioria dos personagens em Hunter x Hunter fazem, né? A forma que um determinado personagem vai fazer isso pode ser de diversas maneiras. Pode ser uma forma mais mecânica, de repente somente com movimentações e tudo mais, já pode gerar um aproveitamento melhor disso. E aí pode ser também com meio mundano, utilizando coisas do mundo para você poder corrigir esse defeito na sua habilidade, ou pode ser o que eu acho a melhor opção,
você utilizar uma resposta com o seu NEM, né? Você achar uma solução com o seu NEM para esse problema na sua habilidade. Mas vamos aqui a alguns exemplos para poder ficar mais claro isso aqui. O Killua, para conseguir transmutar a eletricidade, a gente viu que foi um processo que não foi fácil, até mesmo porque transmutar e materializar são coisas bem difíceis. Mas uma vez que ele dominou a transmutação, a gente viu que ele ficou de boa. Mas a gente percebeu também que ele descarrega com muita facilidade. E isso por si só, né, galera, não deixa de ser uma brecha na habilidade dele, é um defeito na habilidade. Para poder contornar isso, e a gente até viu no anime, ele poderia carregar um taser para ele poder se recarregar. E qual o problema dessa solução? Que é uma solução mundana, como eu mencionei anteriormente. Se esse taser ficar descarregado ou quebrar, ele continua com esse defeito na habilidade dele. Por isso que um recurso mundano não é a melhor das opções, mas você pode utilizar para melhorar a habilidade. Vimos que quando o Gon utiliza o seu Janken, ele começa lá com Saishoa Gu, que é basicamente começando com pedra e depois ele vem com Janken, e a terminação final vai depender da técnica que ele vai utilizar. Pode ser Gu, Chi ou Pa, né? Porém, percebemos que durante esse processo o Gon fica totalmente exposto. Isso aqui também não deixa de ser uma brecha na habilidade dele. Pensando nisso, o Gon criou o Round 2 para poder contornar esse problema, que até foi mencionado, aliás, identificado pelo Knuckle. E foi bem legal, né, galera? Porque tem tudo a ver com a temática da habilidade dele, que é baseada no Jankenpô. E aí ele utiliza esse recurso do próprio Jankenpô real, que é o Aiko Desho, que basicamente é quando se dá um empate, se recomeça a partida. E fica nisso até alguém vencer. Então, resumindo, quando o Gon utiliza um Janken, ele pode em seguida, sem recarregar, mandar outro Janken. E aí depende, ele pode fazer um Janken Pa e depois fazer um Janken Chi, um Janken Gu e um Janken Pa e assim por diante. Um outro personagem que fez bom uso de brechas foi o Kurapika, galera. Anteriormente, quando o Kurapika criou as suas correntes, ele decidiu que a Judgment Chain, a corrente do julgamento, e a Chain Jail, a corrente do aprisionamento, seriam duas correntes exclusivas do Genei Hyodan. Porém, o Kurapika precisou firmar esse contrato com o NEM dele. E para poder firmar esse contrato, ele precisou utilizar a Judgment Chain nele mesmo. E o que ele percebeu foi o seguinte, galera: se eu tenho que utilizar a Judgment Chain em mim para poder firmar o meu contrato com o NEM, essa corrente perde o seu efeito pretendido, que era ser exclusivo da trupe fantasma. Já que antes de usar nos membros da trupe, eu tenho que colocar ela em mim. Então isso meio que anulou algo que ele estabeleceu previamente. E assim, galera, é bastante interessante a gente frisar aqui que isso foi pura sorte. Não foi algo pensado. O Kurapika não tinha essa intenção, mas acabou dando certo. E aí ele meio que se aproveitou desse espacinho na habilidade dele. Diferentemente do Gon, que fez algo para poder solucionar um problema na habilidade dele, e também desse próximo personagem que a gente vai falar agora. Na luta contra o Hisoka, o Chrollo nos apresentou uma nova habilidade, o Double Face ou a dupla face. Basicamente é mais um complemento do Skill Hunter do que uma habilidade em si isolada. Quando o Chrollo utiliza o Skill Hunter dele, ele necessita manter o livro materializado e aberto na mão dele enquanto ele luta e utiliza a habilidade. Se ele fechar o livro por algum motivo, simplesmente a habilidade se desfaz. E isso é extremamente chato, né, galera? Além de ter que lutar com um livro na mão a todo momento, mantendo ele aberto, isso é muito chato e se atrapalha pra caramba. Pensando nisso, o Chrollo desenvolveu o Double Face, que nada mais é do que um simples marcador de livro, mas que tem um efeito gigantesco no Skill Hunter, sem contar nas grandes possibilidades de uso para a habilidade. E dessa forma, quando o Chrollo utiliza o seu Skill Hunter e coloca o Double Face, ele marca a página e ele pode fechar o livro e utilizar a habilidade marcada dentro do Skill Hunter dele. E aí é de boas, porque ele não precisa mais ficar segurando o livro simplesmente desaparece e ele utiliza a habilidade marcada. Mas não acaba por aí, galera. Se o Chrollo quiser utilizar duas habilidades, ele pode também. Basta ele utilizar o seu Skill Hunter, pegar o Double Face, marcar uma página com uma habilidade
e depois ir para a outra página que ele deseja utilizar a habilidade e manter o livro aberto na mão. Dessa forma, ele vai utilizar duas habilidades simultaneamente. Vocês perceberam, galera? O Chrollo criou uma habilidade que contorna as adversidades do Skill Hunter, que forçava ele a utilizar o livro aberto a todo momento na mão. Então, se ele utilizar o Double Face, ele pode fechar o livro irá desaparecer e ele pode lutar normalmente. Contornou as condições pré-estabelecidas da habilidade. Porém, se ele não utilizar o Double Face, o Skill Hunter continua funcionando da mesma maneira. E isso aqui é muito legal, galera. Isso aqui acho que é o exemplo clássico do que você pode fazer em uma brecha de habilidade, né? Criar uma nova habilidade, uma sub-habilidade, algo que possa complementar e corrigir ali as condições da outra. Isso aqui é muito interessante. E para finalizar, galera, eu quero incluir dois casos aqui que podem ser vistos como uma brecha, são limitações da habilidade, mas os personagens decidiram não fazer nada a respeito sobre isso. E aí, ao invés deles tentarem contornar essa adversidade, eles aproveitaram como vantagem. Isso aqui é muito legal. A primeira aqui é a Shizuko e a Cintilante. Bom, a gente sabe que o aspirador dela não pode aspirar nada que é vivo e nada que é feito de NEM. Mas é por conta disso daqui que ela consegue identificar as armadilhas do adversário. Isso é algo que ela afirma pra gente no mangá. E aí quando a gente olha isso, a gente vê como uma desvantagem, né? Pô, caramba, é uma condição restritiva, ela não pode sugar nada que é vivo e não pode sugar nada que contenha NEM. Mas ela se aproveita desse defeito e utiliza como uma vantagem. É bem legal isso. E o outro é o Cortop, que não pode conjurar nada que é vivo, ou seja, só pode fazer conjurações inanimadas. Porém, se o Cortop quiser conjurar alguma coisa que tenha vida, o resultado será um cadáver. Se ele quiser conjurar um ser humano, fazer uma cópia, vai vir um cadáver, um corpo morto. E vimos que através desse defeito, né, dessa condição da habilidade do Cortop, que a trupe fantasma conjurou os cadáveres deles em Yorkshin. E eles utilizaram para poder forjar a morte deles. Olha só que usabilidade interessante. E mais na luta do Chrollo contra o Hisoka, o Chrollo também utiliza o Gallery Fake e cria cadáveres de seres humanos lá na luta. Porém, ele combina com o Order Stamp e a gente viu que foi uma combinação muito perfeita. Ou seja, aproveitou ali meio que de um defeito da habilidade, mas transformou numa vantagem. Basta saber utilizar. Então é isso, galera. Eu espero de coração que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido aí como é que funcionam as brechas nas habilidades NEM. É um assunto muito legal, é um assunto muito extenso. Daria para fazer um vídeo gigantesco, mas aí fica meio inviável, né, de mandar para cá. No mais, eu espero que eu tenha te entretido ou que tenha te ajudado a entender alguma coisa aí do mundo de Hunter x Hunter. E galera, só lembrando rapidinho, se você puder deixar um like nesse vídeo, pô, ajuda demais o canal. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve, são 3 vídeos aqui por semana, totalmente focados em Hunter x Hunter. Então é isso, galera, eu vou indo, mas eu espero num próximo vídeo te encontrar aqui no mundo dos caçadores. Valeu!